A unificação da Alemanha, consumada em 1871, não se esgotou em seus resultados políticos e militares. Ela fundou um mito. Mais que uma reorganização territorial, mais que a vitória da Prússia sobre seus rivais internos e externos, ela foi celebrada como o renascimento de uma pátria outrora dispersa, mas eternamente latente no espírito germânico. O império fundado em Versailles seria, para muitos, o coroamento de um destino histórico incontornável. Desde o início, Otto von Bismarck compreendeu o valor do símbolo e da narrativa. A escolha de Versailles, palácio dos antigos reis da França, como local de proclamação do império, revestiu o ato político de um sentido mítico. Era a vingança pela humilhação de Jena, a superação da era napoleônica e o anúncio do novo senhorio germânico na Europa. O gesto não apenas humilhava a França, mas exortava os alemães a verem-se como povo eleito da história. Monumentos, canções, livros e rituais públicos foram mobilizados para fixar essa memória. Erigiram-se colunas comemorativas, arcos triunfais, estátuas e murais representando os heróis da unificação: Bismarck, Helmut von Moltke, Albrecht von Roon e o Kaiser. A unificação tornou-se episódio fundacional, celebrado com solenidade quase religiosa, como se a Alemanha, até então inexistente enquanto Estado, tivesse enfim encontrado sua verdadeira forma. A construção da identidade nacional alemã a partir da unificação fundava-se, pois, menos em continuidades étnicas ou linguísticas, que sempre existiram, embora em diversidade, e mais na elaboração de uma narrativa de superação da desunião, da influência estrangeira, da fragmentação feudal. O passado medieval germânico, com seu sacro império e sua miríade de principados, foi reinterpretado como antecâmara do Reich moderno. No imaginário popular, a Alemanha aparecia como uma nação injustamente dividida durante séculos, vítima de potências externas ou da pusilanimidade de seus próprios príncipes. A unificação surgia, assim, como reparação e retificação da história. Esse sentimento seria catalisado nos meios escolares, nos jornais, nas celebrações cívicas, moldando a mentalidade das gerações nascidas após 1871. O próprio Bismarck foi elevado à condição de figura mítica ainda em vida. O chanceler de ferro tornou-se arquétipo do estadista forte, previdente e patriota. Sua imagem, difundida por gravuras, bustos e publicações, consolidou-se como símbolo da unidade nacional. Rituais de culto cívico foram organizados em sua honra, e após sua morte em 1898, surgiram por todo o império as chamadas Torres Bismarck, como altares seculares à memória do unificador. No entanto, a memória da unificação não foi unívoca. Para os católicos do Sul, especialmente bávaros, e para os socialistas do Norte industrial, o novo Reich fora fruto da hegemonia prussiana, não da genuína integração dos povos germânicos. A narrativa oficial omitira ou minimizara os elementos de coerção, guerra e exclusão que haviam marcado o processo. Ainda assim, mesmo entre críticos, o orgulho pela nova potência alemã suplantava muitas reservas. A relação entre unificação e militarismo tornou-se também parte indissociável da memória nacional. O exército prussiano e depois o exército imperial passaram a ser vistos como defensores não apenas da pátria, mas da própria ideia de Alemanha. Desfiles militares, hinos e uniformes reforçavam nos corações germânicos o vínculo entre unidade e força, entre coesão interna e poder bélico. Com o advento do século XX e especialmente após a Primeira Grande Guerra, a memória da unificação sofreu reconfigurações. A derrota de 1918, o Tratado de Versailles e a queda do Império colocaram em xeque as certezas da era bismarquiana. Muitos passaram a enxergar na unificação, ou no modo como fora conduzida, a origem remota das tragédias subsequentes. Outros, na revanche, nela viam a grandeza perdida que deveria ser restaurada. Durante a República de Weimar, a memória da unificação tornou-se terreno de disputa. Para os nacionalistas, ela era símbolo de ordem, força e coesão. Para os socialistas, representava a dominação das elites aristocráticas e industriais sobre o povo.
Nos meios católicos, mantinha-se uma ambiguidade entre reverência patriótica e crítica histórica à Kulturkampf. A memória nacional fragmentava-se, refletindo a própria fragilidade do novo regime republicano. O próprio regime nacional-socialista soube apropriar-se da memória da unificação como parte de sua propaganda. Bismarck foi exaltado, mas reinterpretado como antecessor lógico de Adolf Hitler. A Alemanha de 1871 era invocada como etapa preliminar da Alemanha eterna almejada pelo Terceiro Reich. O Anschluss de 1938, a anexação da Áustria, foi justificado como complemento natural do processo inacabado por Bismarck. Após a catástrofe da Segunda Grande Guerra, a memória da unificação tornou-se objeto de crítica acadêmica e revisão cultural. Historiadores passaram a examinar com mais rigor os processos de exclusão, dominação e violência que haviam marcado 1871. A unificação deixou de ser vista como epopeia para tornar-se também campo de ambiguidade, instrumento de poder e construção ideológica. Ainda assim, na Alemanha contemporânea, a unificação de 1871 conserva relevância simbólica. Museus, memoriais e estudos históricos continuam a evocá-la, ora com reverência, ora com espírito crítico. Ela permanece, como todo mito fundador, viva, não porque imposta, mas porque reencontrada continuamente nos debates sobre identidade nacional, federalismo, integração europeia e herança histórica. A reunificação da Alemanha em 1990, após a queda do Muro de Berlim, reacendeu as memórias de 1871. Embora os contextos fossem distintos, o simbolismo da unidade alemã tornou-se novamente ponto de convergência patriótica. Festas nacionais, discursos e cerimônias evocaram não apenas o fim da Guerra Fria, mas também a longa tradição, com todas as suas sombras, de construção da unidade alemã. A memória da unificação alemã é, portanto, um palimpsesto. Nela se sobrepõem glória e violência, orgulho e crítica, identidade e exclusão. Ela moldou o imaginário germânico por mais de 1 século e meio, servindo tanto à exaltação imperial quanto à reflexão democrática. Compreendê-la é não apenas compreender o passado da Alemanha, mas os modos pelos quais uma nação constrói, desconstrói e reconstrói a si mesma na trama da história.